Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do terceiro ano. Tudo bom, galera? Pois é, nós estamos no capítulo 3 e nós vamos fazer o que agora? Nós vamos trabalhar o comércio multilateral, mas dando continuidade à aula passada, tá? Nós vamos trabalhar dois assuntos nesta aula. Primeiro, a respeito da divisão internacional do trabalho. E segundo, o que é a OMC e o papel da OMC nas relações comerciais mundiais. Na próxima aula a gente vai falar só sobre o Brasil. Então vocês viram que na aula passada a gente trabalhou alguns aspectos relacionados ao tema comércio mundial, tá? Vamos continuar. Bom, primeiro, vocês estão vendo aí divisão internacional do trabalho. Esse mapa tenta ser uma maneira bem objetiva de dizer assim, divisão internacional do trabalho é aquela que mostra no mundo quem é desenvolvido e quem não é desenvolvido. Mais ou menos é isso. Mas você sabe que eu ensino em sala de aula de um jeito diferente. Aqui, nesse slide, eu achei assim, fantástico, por isso que eu coloquei desse jeito, que a divisão internacional do trabalho consiste na especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas. Então, seria uma maneira de explicar quem é quem no sistema capitalista mundial. O que eu costumo dizer em sala de aula? Lembram? Quem produz o que para quem? Quem é você nas relações comerciais internacionais? É isso que a divisão internacional do trabalho tenta mostrar para nós. Tá legal? Aqui você está vendo o gráfico da DIT, que tenta caracterizar essa divisão internacional do trabalho a partir do nascimento do sistema capitalista. Já que a maneira como a engrenagem do sistema funciona hoje, ela não nasceu hoje. Ela é fruto de um processo histórico que começou lá no final do século XIV, no século XV, com a decadência do feudalismo e a ascensão do sistema capitalista. Então você está vendo aí que a divisão internacional do trabalho, ela praticamente segue mostrando para a gente quem é quem nas relações internacionais de acordo com a evolução do sistema capitalista. Então no capitalismo comercial é a época do colonialismo. De um lado você tinha as metrópoles, do outro lado você tinha as colônias. Depois vem o capitalismo industrial, aí já é atividade industrial. De um lado você tem as metrópoles, do outro lado você tem as colônias de exploração. Aí depois você entra no capitalismo financeiro. Gente, isso tudo vocês já sabem, eu já expliquei isso para vocês no primeiro ano. Vamos falar de cada um deles? Aqui você está vendo a origem da DIT. De um lado, as metrópoles, com a sua expansão marítima. O que a metrópole faz? Ela tem as suas manufaturas e vai comercializar isso, vender ou explorar com as colônias de exploração, que oferecem em troca, teoricamente em troca, metais preciosos, especiarias e escravos. Quem ganha nessa história? As metrópoles, como sempre, né? Lembra de Portugal? Portugal tinha o tal do exclusivo brasileiro, né? Que o Brasil era exclusividade de Portugal. Bom, na fase do capitalismo industrial financeiro, que vai até a Segunda Guerra Mundial, o mundo já entra no roteiro da ideia da industrialização. Então, quem tem indústria se torna o dono do mundo nessa época. Então, quem são os países que eram as metrópoles no século XVIII, XIX, até a segunda metade da Segunda Guerra Mundial? Eram os países da Revolução Industrial. E quem eram os que não eram da Revolução Industrial? Eram as colônias de exploração. O que as colônias de exploração forneciam? Produtos primários, agrícolas, minerais. Em troca, recebiam os produtos industrializados. É assim que funcionava. Tá? Você percebe que a DIT ela vai caracterizar essa ideia. E depois o capitalismo financeiro, nós temos aí, no lugar das metrópoles, surge o termo países desenvolvidos, e no lugar das colônias de exploração surge o termo país subdesenvolvido, uma parte não industrializada e outra parte industrializada. Então, a nova divisão internacional do trabalho, caracterizada pelo mundo da globalização, os países desenvolvidos eles têm tudo. Eles têm tecnologia de ponta, capital, empréstimo, investimento, está tudo aí no esquema, gente. Em troca, os países subdesenvolvidos industrializados, eles produzem produtos primários e exportam. Eles também produzem produtos industrializados, capitais, juros, lucros, royalties. Quer dizer, os países subdesenvolvidos continuam, até hoje, fornecendo aos países desenvolvidos, de uma maneira mais atualizada, aquilo que começou lá no início do processo de colonização. Tá bom? Bom, o segundo assunto é a OMC. O que é a OMC? Gente, o mercado mundial precisa de regra para funcionar, na teoria. Na prática, a OMC entra nesse sentido, para tentar criar regras para a funcionalidade do comércio mundial. Eu posso falar essas coisas desse jeito, porque isso é um pouco de teoria. Na prática, você sabe que o comércio mundial ele não é muito equitativo, né? Não é muito igualitário.
tem gente que, tem países, tem indústria, tem atividades econômicas que se destacam no comércio mundial em detrimento daquelas que não se destacam. Vamos então continuar. Olha bem. Observe o comércio mundial, como é que ele está nesse mapa. Os 3 principais centros do comércio mundial são Estados Unidos, né, Canadá, Europa, Japão e, acreditem, até a China está entrando nessa lógica, mas a China continua um país subdesenvolvido. Tá legal, gente? Continua sendo um país subdesenvolvido. Vamos adiante. Aí, quais são as principais estruturas e regras da OMC? Aí eu trouxe um esqueminha legal aqui para falar. A origem está no período entre guerras. Tá? Praticamente a ideia nasceu lá, né, com a criação do GATT. No pós-guerra, através da Conferência de Bretton Woods, eu vou falar sobre isso com maior riqueza de detalhes quando eu estiver na aula mais com vocês, mas a Conferência de Bretton Woods praticamente criou a logística do sistema capitalista após a Segunda Guerra Mundial. E aí nascem os organismos internacionais, dentro do contexto da Conferência de Bretton Woods, como, por exemplo, o FMI, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, chamado BIRD, a Organização Internacional do Comércio, tá? Que depois vai gerar a tal da OMC. Então, nasceu com o chamado GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, em 1947. Esse acordo, segundo a teoria, ele criou as regras do sistema multilateral do comércio durante quase 50 anos, até que nos anos 90 começou a sair, né, ou surgir no lugar do GATT a ideia da OMC. Quais são os princípios que regem o GATT ou a OMC? O gradualismo. Você vai liberando o comércio por meio de sucessivas rodadas de negociação. Galera, preste atenção nessas rodadas de negociação, tá? Aqui tem um esquema das rodadas, o que fala cada uma delas. Isso aqui não tem como você fugir. Mas o que ela mostra? Há um princípio da OMC, que é o gradualismo. Tá? A reciprocidade. Quer dizer, dentro do contexto do GATT e do OMC, essa reciprocidade, ela quer dizer que você tem que estar atento ao comércio mundial, tem que saber como se relacionar no comércio mundial. E os efeitos das rodadas? Reduz as barreiras tarifárias e aumenta a utilização de barreiras não tarifárias. Bom, continuando. Aqui nós temos uma das primeiras rodadas de negociação dentro do GATT que vai gerar a criação do OMC, que é a chamada rodada do Uruguai, que vai de 1986 a 94. Aí depois, em 94, tem o Acordo de Marrakech, criação da OMC, tá, em 94. Aí você vai percebendo toda uma logística, né, de eventos que vão acontecendo nas reuniões da OMC, cujo objetivo, gente, é criar essa possibilidade de ampliar o comércio mundial. É uma coisa que eu quero falar com vocês, vocês não podem esquecer. A China é a grande, né, questão da OMC, porque a China tem muita coisa no comércio chinês, nos produtos chineses, que geram uma competitividade internacional um pouco distorcida, porque a China tem muita coisa que é mais barata, vocês sabem disso. Então, olha as rodadas que já aconteceram no contexto da OMC. Em 96, a rodada de Singapura, tem os temas tratados. Em 98, Genebra. Em 98, Seattle. Né? Depois vem a de Doha. E agora, em 2003, de Cancún. E vem mais outra, olha aí. Em 2005, Hong Kong. Você percebe o nome das rodadas. O que é uma rodada dentro da OMC? Isso cai muito em prova. Rodadas são os acordos, as negociações, né, as reuniões que acontecem para destravar o comércio mundial. Nós temos aí a de 2015, a de Nairobi, tá? E para fechar um pouco a nossa matéria, nós temos como não falar da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que é uma questão que está presente nas relações comerciais mundiais. De um lado, o senhor Donald Trump, do outro lado, o presidente chinês. Né? E vocês estão vendo aí como que o comércio mundial, a economia mundial, ela vive dessa logística do que acontece entre os Estados Unidos e entre a China. E o Brasil, hein? Onde está o Brasil nessa história? Bom, recentemente o Brasil resolveu fazer um pouco, né, voltar a fazer comércio mais diretamente relacionado aos Estados Unidos ou países associados. Essa é a ideia do Brasil, mas isso não foi ou não é a primeira vez que o Brasil faz isso não, tá, galera? Bom,
Então, com isso a gente fecha a nossa aula e espero que vocês tenham entendido, porque isso é só um resuminho, tá bom? Beijo no coração.